Este é mais um episódio do Sales Heroes Podcast, levando superpoderes aos profissionais de vendas. E aí, pessoal, viemos aqui para mais um episódio do Sales Heroes Podcast. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que ele é extremamente importante. Eu costumo dizer que ele é o coração de toda a sua estratégia de outbound, que é o processo de inteligência comercial. E para falar sobre ele, eu trouxe a Isabela Kitts, que ela é a atual Channel Account Executive aqui do nosso programa de parcerias, e ela roda na prática todo esse processo e tem uma grande expertise nele. Inclusive, já gravou vários Flipchart Fridays sobre o assunto, viu, gente? Então, Isabelle, seja muito bem-vinda. Ei, Larissa. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Eu sou muito suspeita para falar sobre inteligência comercial, porque estou aí na prática todos os dias e é um assunto que eu gosto muito, mas espero poder compartilhar boas dicas aí para vocês continuarem gerando os leads da melhor forma possível. Perfeito, Belle. E para começar, né, como a gente quer falar de inteligência comercial na prática, eu escuto muita gente lá na nossa comunidade, durante as minhas calls, me fazer a seguinte pergunta: inteligência comercial e geração de leads são a mesma coisa? Ótima pergunta, viu, Larissa? Eu também escuto muito isso, mas não é a mesma coisa. A gente tem que ter em mente que a geração de listas é uma parte da inteligência comercial. Eu sempre gosto de pensar na inteligência comercial como um processo e não como uma ação pontual onde eu vou só gerar essas listas. Então, a gente precisa ter um processo estruturado com algumas etapas para garantir que a gente está atingindo o mercado certo, da forma certa e também no momento certo. Então, eu gosto de pensar na IC como esse processo de um estudo de mercado para que a gente consiga direcionar essa estratégia aí de geração de listas, onde essa geração é uma etapa do processo. E assim, quais seriam, então, todas essas etapas? Assim, eu digo, se eu quiser começar a fazer uma inteligência comercial agora, por onde que eu começo? Boa. É muito importante a gente começar entendendo aonde a gente quer chegar no final das contas, né? Então, com quem eu quero conversar? Ou seja, nessa primeira etapa, a gente precisa fazer uma análise do nosso perfil de cliente ideal. Qual que é o tipo de empresa, o tamanho, o segmento, até mesmo a localização que eu consigo atender esses clientes. E mais do que isso, eu preciso ter clareza também com quem eu vou conversar ali dentro. Eu vou falar com o vendedor, com a pessoa do financeiro, do setor de compras, ou eu vou chegar direto ali no CEO. Então, eu diria que a primeira etapa seria esse mapeamento do perfil de cliente ideal junto com as pessoas. Dentro dessa macro etapa, vamos dizer assim, a gente precisa entender as características desse ICP e dessa persona. Por exemplo, qual é o melhor canal de contato para eu entrar em contato com você, que é a minha persona? Será que eu vou usar um e-mail, um LinkedIn, uma ligação? Eu preciso começar a mapear isso também para definir qual vai ser a minha estratégia de abordagem. E um outro ponto muito importante é a gente entender o tamanho do mercado. Quando a gente está falando do mercado enterprise, por exemplo, não é um mercado muito amplo. Então, eu não posso queimar lead. E aí, isso me leva também até uma próxima etapa do processo, que vai ser justamente onde eu vou definir qual que é esse volume de ativação, esse volume de prospecção que eu vou ter. Cara, se eu tenho um mercado que é mais restrito, primeiro, eu não posso ter um volume muito grande para não queimar esses leads logo de cara, e eu preciso ter uma abordagem muito mais personalizada para gerar mais valor, fazer mais sentido para esses leads. Então, essa seria a segunda etapa aí do nosso processo, a gente entender esse tamanho do mercado, se a gente vai focar mais em volume ou se a gente vai focar na qualidade. Depois que a gente já entendeu tudo isso, é hora de passar para a terceira etapa, colocar a mão na massa e chegar naquele processo da geração de listas. E aí existem muitas ferramentas no mercado para ajudar a gente nessa etapa. Algumas são gratuitas, outras são pagas, então essa escolha da ferramenta depende muito, primeiro, do budget que você vai ter, e a gente volta lá na primeira etapa do perfil do cliente que você atende também. Por exemplo,
Se é um perfil que tem uma presença digital mais forte, vai ser mais fácil a gente encontrar essas empresas na internet, através de um LinkedIn, de uma ferramenta que faça essa busca online. Se o seu perfil de cliente ideal não está tão inserido assim no meio digital, aí a gente tem que buscar outras formas de fazer essa pesquisa, às vezes por um CNPJ ou recorrer ao velho catálogo ali. Mas para tudo existe solução e existem muitas ferramentas mesmo, gratuitas, principalmente no mercado, como Apollo, Hunter, Lucha, Snovio, que ajudam a gente não só a levantar, mas também a enriquecer esses contatos, que seria aí a quarta etapa do nosso processo de inteligência comercial. Beleza, eu sei com quem que eu vou falar, eu sei que eu vou focar mais em qualidade, já consegui levantar ali a minha lista e agora eu vou buscar também informações para enriquecer esse contato. Se eu conseguir levantar, por exemplo, uma lista só com e-mails, eu vou buscar um telefone, vou buscar algumas outras informações que eu posso usar na minha prospecção também. Ah, eu achei o LinkedIn ali da Larissa. Deixa eu ver o que eu consigo já mapear aqui para gerar um rapport numa cold call, ou uma informação do cenário dela que eu posso colocar no meu cold e-mail. Enfim, já vou fazendo esse levantamento de informações também para poder me munir aí das melhores informações possíveis e gerar valor. E aí o último passo seria a gente subir essa lista para uma ferramenta ali que vai ajudar a gente a fazer o engajamento dessas nossas oportunidades. Agora é hora de mandar os cold e-mails, fazer as cold calls e buscar essa primeira conexão. Perfeito, Isabelle. Eu sempre gosto muito de, quando eu estou em conversas como essa, falando sobre vendas, algo que o próprio Vinícius Marim, que é nosso CEO, ele fala muito. Eu acho que antes de qualquer coisa, de você até olhar para o próximo passo ou para a execução, a gente tem que voltar para o princípio, sabe? E você mostrou para a gente os passos que eu devo seguir para ter um processo de inteligência comercial rodando. Mas eu queria dar um passo atrás e te perguntar o porquê que eu devo fazer isso, sabe? Por que eu tenho que ter esse processo? Por que eu tenho que seguir esses passos que você colocou aqui pra gente? Perfeito, Larissa. Esse processo vai ajudar a gente, em primeiro lugar, a fazer um estudo mesmo do mercado. Cara, onde é que eu estou botando meu pé ali e qual que é a forma mais segura de eu realmente pisar nesse terreno que até então era desconhecido. Então, para mim, a maior vantagem da inteligência comercial é justamente essa, ter um entendimento maior do nosso mercado, com quem a gente está querendo conversar, como a gente precisa se posicionar nesse mercado. E ela também vai ajudar a gente a criar essa estratégia de prospecção. Qual que é a abordagem que eu tenho que ter para conversar com essa persona, para conversar com esse perfil de cliente e até mesmo qual que é o volume de atividades que o meu SDR, por exemplo, vai ter que ativar ali por dia. Quantos contatos a gente tem que trabalhar por semana, por mês, para poder bater a nossa meta. Então, a inteligência comercial, acaba nos ajudando nesse ponto. Sim, e uma dúvida que muita gente também tem relacionado a isso é que, assim, se acredita que para a inteligência comercial funcionar, a gente sempre vai precisar de um profissional 100% dedicado a essa função? Não necessariamente, Larissa. Na verdade, isso vai depender muito de cada processo mesmo. A gente fala muito, né, que não existe bala de prata, não existe receita de bolo, e isso continua valendo aqui quando a gente está pensando em inteligência comercial. Na verdade, o que a gente precisa entender é o papel que cada pessoa vai ter dentro do nosso processo e o tempo, as atividades que essa pessoa precisa realizar. Então, por exemplo, pode ser que em uma empresa menor, uma equipe menor, eu tenha um SDR, uma pessoa, por exemplo, fazendo o papel de SDR, fazendo o papel de inteligência comercial e pode até fazer o papel de closer ali. Então, o que eu preciso entender, na verdade, é qual que é o papel estratégico da inteligência comercial dentro do meu processo, quantas pessoas eu tenho ali dentro do meu time e quais são as tarefas que eu consigo atribuir para ela. Às vezes vai fazer muito sentido, sim, eu ter uma pessoa focada só em fazer esse processo de inteligência comercial
depois ter um SDR para buscar essa primeira conexão, para fazer a qualificação e passar para um closer, ou às vezes eu vou conseguir ter um SDR fazendo tanto o processo de qualificação e do mapeamento da inteligência comercial e depois um closer no final das contas. Então, não existe bala de prata, a gente vai entender mesmo a necessidade de cada processo e de cada time. Sim, e até falando sobre a prática mesmo, você como executora de processo de inteligência comercial, o que você pode dar de insights do que você aprendeu como uma boa ação aí durante esse processo, das suas boas práticas mesmo, sabe? Para mim, o mais importante é priorizar o momento de fazer o processo de IC. Porque às vezes a gente pode achar que é só levantar a lista, é só procurar ali um perfil que tenha a ver, né, que está dentro do meu ICP, mas não é. A gente já começa, eu costumo pensar que eu começo a minha qualificação quando eu estou levantando essas listas. Então, o que eu faço é separar na minha agenda um horário, geralmente eu fecho 2 horinhas ali para poder fazer esse trabalho da geração de listas em si, sendo que eu já tenho o meu perfil de cliente ideal, a minha persona mapeada, e aí eu vou, então, concentrar 2 horas do meu dia para poder fazer esse levantamento. E eu sempre já tento ir pescando, cara, o que dá ali para eu puxar numa próxima conversa com esse lead, já deixo um cantinho ali para eu fazer umas anotações no meu caderninho também, ou você pode fazer num bloco de notas aí, enfim, mas já deixar registrado alguns pontos que são relevantes para quando você conseguir subir essa lista, você já ter essas informações para poder trabalhar. Então, para mim, o que fica é isso. A minha qualificação começa no meu processo de levantamento de listas. Uhum. E assim, qual que é a frequência ideal para a gente ter inteligência comercial, Dana? Eu tenho que fazer isso sempre? Ou, tipo, é um trabalho mais pontual? Perfeito, Lari. Isso vai depender muito também, mais uma vez, do nosso processo e da nossa equipe. O que a gente precisa entender é quantos leads a gente precisa colocar ali no topo do nosso funil para a gente conseguir bater as nossas metas. Então, a gente vai observar as taxas de conversão entre uma etapa e outra e fazendo esse cálculo aí reverso. A partir disso, eu vou calcular, por exemplo, cara, eu tenho que colocar 100 leads no meu funil por mês. Eu tenho 4, 5 semanas ali no mês no máximo. Será que eu vou fazer uma vez por semana? Se eu for fazer uma vez por semana, quantos contatos eu vou ter que levantar? Eu vou levantar 10, vou levantar 20 contatos. Então, a gente tem que ter esse deal flow aí, pensando na nossa meta, as taxas de conversão, quantos contatos a gente tem que colocar lá no topo do funil. E aí, se a gente vai distribuir isso de uma forma semanal, todos os dias, para calcular esse tempo. Top. Excelente, Belle. E assim, a gente sabe que, como existem muitas plataformas, principalmente aí para a etapa de geração de listas, eu fico com a seguinte dúvida, sabe? Quantas plataformas para gerar essas listas eu preciso usar? Ótima pergunta também, viu, Larissa? O importante é a gente não ficar restrito a uma ferramenta só, porque acaba que essa busca vai ficando um pouco obsoleta, né? A gente não tem uma renovação assim tão grande de contatos todos os dias, então se a gente faz ali um trabalho em uma só ferramenta, vai chegar uma hora que, cara, eu já olhei todo mundo aqui, basicamente. Então é legal que você tenha pelo menos mais de uma ferramenta para fazer essa busca. E aí a gente volta naquele ponto lá da escolha. Para escolher essas ferramentas, a gente tem que entender esse perfil de cliente ideal e conseguir mapear aí essas ferramentas que a gente vai conseguir trabalhar melhor essa base. Sim, a gente escuta muito isso, né? Porque basicamente a gente tem turnover nas empresas, a gente tem promoções, então essa base ela precisa ser atualizada com muita frequência e muitas vezes as ferramentas não acompanham essa frequência, o que não quer dizer que as ferramentas são ruins, elas vão estar de tempos em tempos fazendo ali as suas atualizações, mas se eu garanto que eu estou utilizando mais de uma associada, né, mais indicada para o meu perfil de cliente ideal, muito provavelmente eu vou estar mais bem atualizada com aquela minha base. Com certeza. E para finalizar, Belle, se eu te pedisse assim,
para dar uma dica para quem está começando agora a fazer esse processo, qual que seria a sua dica principal, além da priorização, que foi algo que você já trouxe? Ótimo, Lari. Eu acho que o importante aqui para quem está começando é ficar atento nessas possibilidades de plataformas que a gente tem para utilizar. Então, ter esse cuidado de escolher as melhores plataformas de acordo com esses perfis e utilizar ao máximo mesmo cada uma delas, procurar ali todas as informações dentro de cada uma, às vezes até mesmo comparar as informações que você acha entre uma e outra, para a gente ver justamente essa questão da atualização. E agora, é claro que a gente não pode deixar de ter cuidado com a LGPD. Então, além de levantar esses contatos, a gente tem que saber de onde eles estão vindo, porque se ele perguntar, a gente tem que saber responder. Com certeza. Então, é muito importante que a gente sempre observe se a plataforma que você está utilizando, ela é uma plataforma que atende os pré-requisitos da Lei de Proteção de Dados, porque ninguém quer ter possíveis problemas judiciais, nem com o cliente, nem com nenhuma empresa. Então, vamos ficar de olho nisso, viu? Perfeito, Lari. Mas, Beli, chegamos ao fim. Queria te agradecer muito pela presença, viu? E quero também, pessoal, mais uma vez reforçar com vocês que a Isabelle, ela tá na nossa comunidade, a Sales Heroes. Então, quem tiver mais alguma dúvida, quiser aprofundar um pouquinho mais esse assunto, pode marcar ela por lá, chamar a gente, que a gente senta e bate um papo e destrincha bastante aí todo esse processo fantástico que é o de inteligência comercial. Muito obrigada, viu, Beli? Eu que agradeço, Larissa, pelo convite, pela oportunidade. É sempre um prazer trocar aí essas ideias, bater papo sobre vendas, né? Principalmente sobre IC, que eu sou tão apaixonada. Então, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, quiser trocar mais alguma figurinha aí, estou à disposição. É só me chamar lá na Sales Heroes. Perfeito, Beli. Tchauzinho. Tchauzinho, até a próxima. Se você ainda não conhece a comunidade, é só acessar o salesheroes.rive.co, deixar seu contato e vir logo discutir vendas conosco. Lembrando que na próxima quarta, de manhã, já vai ter mais um episódio novo no ar aqui para você. Um oferecimento da Rive, plataforma líder em Sales Engagement do mercado.